Em Washington, a porta-voz da Casa Branca foi indagada hoje se o presidente Trump planejava sanções adicionais contra o Brasil no caso de uma condenação de Bolsonaro. Mas afirmou que o presidente Donald Trump não teme usar o poderio econômico e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão no mundo todo. Aí, o crime organizado ganhou aí 424 milhões de reais, equivalente a 70 milhões de dólares de contrato. E os clientes, olha os clientes. Cara, desolador, desolador isso daí. E como é que explica isso? O americano falando aí, como é que explica isso aí? Aqui reside a maior responsabilidade da magistratura. Ter firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, ter humildade para absolver quando houver dúvida. Sinteticamente, o que eu vou me referir é que nós não estamos julgando pessoas com prerrogativa de foro. Estamos julgando pessoas que não têm prerrogativa de foro. E destaco que as defesas, por meio das suas petições, argumentam que o Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar a estação penal. O fundamento apontado é a ausência de autoridade com prerrogativa de foro entre os denunciados, consoante a regra claríssima do artigo 102, inciso 1º da Constituição da República. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente... Atenção, Brasil, porque o que está acontecendo é simplesmente estarrecedor. Realmente abalam as estruturas do poder e deixaram Lula e Xandão em total desespero. Não estamos falando de boatos, não estamos falando de invenção. E sabe o que isso mostra? Que o esquema é muito mais sujo e muito mais pior e muito mais profundo do que nós imaginávamos. Você acredita que Lula e Xandão estão metidos até o pescoço nesse esquema? Então fique comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o Brasil de hoje. Antes de continuar, eu preciso muito do seu apoio, porque você sabe, se a gente não reagir, o YouTube simplesmente enterra esse vídeo. Então, por favor, deixe o joinha agora mesmo. Eu preciso da tua ajuda. Você deixe o joinha e também se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações. Claro, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, porque o Brasil precisa saber dessas denúncias que a mídia tenta esconder a todo custo. E eu trago uma novidade para você agora. Você já pensou em ter uma profissão lucrativa? Ou até mesmo cortar o seu próprio cabelo ou dos seus filhos sem depender de ninguém? Gente, esse é um dos melhores cursos de barbeiro profissional do mercado. Eu já fiz e hoje eu corto meu próprio cabelo, corto o cabelo dos meus filhos sem sair de dentro de casa. Com técnicas simples e práticas você aprende do zero e já pode começar a economizar ou até ganhar dinheiro. E o melhor, está em promoção por um valor simbólico que vale cada centavo do que você vai aprender. É a chance perfeita de investir em você e no seu futuro. Então não perca tempo, se você tem interesse, o link está fixado no primeiro comentário aqui abaixo. Clique agora e garante a sua vaga nesse curso top. Segura firme aí, gente, porque agora nós vamos reagir ao vídeo. São informações de bastidores que mostram que o esquema é ainda mais podre do que imaginávamos. E em pleno julgamento, o ministro Fux abriu o jogo e revelou tudo o que está por trás desta condenação de Bolsonaro e pediu a anulação do julgamento. Então, já vai se preparando, porque você precisa ficar até o final desse vídeo, porque nós vamos mostrar também a fala explosiva de Alan dos Santos, que traz e conecta as denúncias de Talhaferro com as denúncias de Sérgio Tavares. Bora para esse vídeo. Quero que eles sejam vistos pelo mundo como uns dos maiores criminosos à face da terra, que é isso que eles são. O STF é uma quadrilha, é um gangue, e este documentário fala a linguagem que nenhum outro documentário fala. Ele chama as coisas como elas são. STF, uma quadrilha, um gangue, Lula, um ladrão, um mentiroso, os ministros do STF corruptos, as eleições de 2022, um golpe eleitoral, o 8 de janeiro uma cilada, uma farsa, e todo o percurso promíscuo, com chantagem, com assassinatos de Zavascki, com assassinatos de delegados para pôr Alexandre de Moraes no poder. Tudo isso também aparece, incluindo os relatos das vítimas do 8 de janeiro na Argentina, em Espanha, em Itália. Fui ter com cada um deles, fui ouvir especialistas em urnas eletrónicas à Índia, à Alemanha, a todo o lado, e estive aí convosco também no timeline para ouvir o testemunho de perseguidos como o Alan dos Santos. Carla, teve aí uma notícia de história de
contrato do governo, Cara, negócio bizarro. da presidência da República. Negócio bizarro. Como é que é essa história aí? Não, eu fiquei impressionado quando eu vi os números, quando eu vi os contratos, porque assim, a Débora está sendo tratada como uma criminosa, né? Débora dos Santos, todo mundo, né, do 8 de janeiro. Perdeu a liberdade. As pessoas do exílio, tem umas 3, 4 pessoas aqui nos Estados Unidos que são são pessoas que estão pedindo asilo aqui, né, só do 8 de janeiro. Fora o meu caso, o caso da Flávia. A Flávia já é cidadã americana, né? Flávia Magalhães, mas o meu caso, o caso do Constantino, que já é cidadão também, o Paulo Figueiredo, são casos diferentes, mas o do pessoal do 8 de janeiro sofrendo aqui longe da família. Imagina, essas pessoas não sabem se poderão enterrar os seus entes queridos. E o Alexandre de Moraes, ele coloca, né, ele, o Gonê, o Ministério Público, a Polícia Federal, né, esse conglomerado ali da Polícia Federal, essa parte da Polícia Federal podre, coloca essas pessoas como pessoas que estão atentando contra o Estado Democrático de Direito. Aí você vai olhar a matéria, cara, o negócio é assustador. É assustador porque você olha ali, vai do presídio ao Planalto. E aí o crime organizado ganhou aí 424 milhões de reais, equivalente a 70 milhões de dólares de contrato. E os clientes, olha os clientes. Nós queremos você como cliente. Agora olha eles aqui. Eles têm como cliente a Presidência da República, contrato de 3,1 milhões, abastecendo os carros, veículos oficiais e residenciais da Presidência da República. Toda a frota da PM do Rio de Janeiro, que gira em torno de 148 milhões em gasolina. O comando da Aeronáutica, que aí abastecendo querosene de aviação, né? 154 milhões. O Ministério da Fazenda do Haddad, 1,31 milhão de reais em combustíveis para o Ministério do Haddad. Ministério da Saúde, 330 mil reais. O proprietário é o Valdemar de Bortoli Júnior, citado como figura de sólidos vínculos, abre aspas. Olha que legal isso. Sólidos vínculos. Saiu no Globo, saiu em tudo. Né, com as redes de lavagem de dinheiro. Olha, o Talhaferro teve lá no Cláudio Dantas e ele falou umas coisas bem interessantes. Muita coisa que a gente já imaginava, né? Mas é interessante saber alguém de dentro, né? Alguém que esteve lá no TSE, trabalhando no TSE, trazer essas informações. Consegue colocar aí o vídeo, produção? Olha aí, presta atenção. Existe proximidade muito grande entre todos os judiciários, né? Entre TSE, STF, STJ, CNJ, Tribunal de São Paulo, Tribunal de São Paulo, todos eles, muitas pessoas ali grandes, pessoas que foram Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, todos eles frequentavam o gabinete de Alexandre de Moraes. Então, existe uma grande proximidade entre essas pessoas. São nomes que só trocam de gabinete. Uma hora é juiz auxiliar do ministro tal, outra hora do ministro tal, uma hora é secretário do presidente da presidência do TSE, outra hora está no CNJ, outra hora está no STJ. Então é uma rotatividade de pessoas já conhecidas, tá? De grande familiaridade de Alexandre de Moraes, visto que ele pertenceu à instituição Ministério Público de São Paulo, e tudo isso mostrou para mim que ali era um meio contaminado. Sequer eu poderia fazer alguma coisa dentro daquilo. Polícia Federal, então, esquece. A Polícia Federal, eu presenciei que ela está em poder de Alexandre de Moraes. Tive reuniões virtuais remotas entre eu, Moraes, Schor e o próprio Ayrton, para traçar estratégia. Eu nunca vi um juiz traçar estratégia com um delegado de Polícia Federal. Entendeu? Então, infelizmente, não é possível, não é confiável, e a instância mais alta do país é o STF, e trazer isso para o STF também não adiantar, porque ele ia também puxar por prevenção, e agora virou moda para ele, tudo por prevenção a pet tal, então não tem como. Infelizmente, o nosso judiciário brasileiro está totalmente contaminado, totalmente envolvido com Alexandre de Moraes. Óbvio que isso aqui não posso generalizar que são todas as pessoas, mas sim as pessoas que estão em altos cargos e no poder desses tribunais. Então, diante disso, eu
fiz questão de levar para um local sério, um local onde eu teria um pouco mais de certeza que o material ser tratado com dignidade. Ao contrário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis brasileiras. A Constituição da República, ao mesmo tempo que confere a este Supremo Tribunal Federal a posição de guardião da ordem constitucional, delimita de forma precisa e restrita as hipóteses que nos cabe atuar originariamente no processo penal, como se depreende do seu artigo 102 da Constituição Federal. O juiz, por sua vez, deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória, como também por seu necessário dever de imparcialidade. O Supremo Tribunal Federal mudou a competência depois da data dos crimes aqui muito bem apontados por Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Trago, procurador, como Vossa Excelência é um doutrinador de escola, as lições de Ferraioli, Karl Schwab e outros autores da sua preferência, e destaco, identifica-se assim que a competência absoluta ela não pode ser derrogada sob pena de infringir a garantia do juiz natural. E a garantia do juiz natural cumpre diversas funções no ordenamento brasileiro. Em primeiro lugar, ela assegura a imparcialidade do julgador, evitando que sua designação ocorra por finalidades menos ortodoxas. E ainda é reforço dessa Constituição a independência dos magistrados que não ficam sujeitos a ameaças de afastamento do caso, na hipótese de não seguir eventualmente a determinação de uma maioria ou de seus superiores. Pelas duas, uma, ou o processo deve ir para o plenário ou tem de descer para a primeira instância. Assim sendo, senhor presidente, eu também acolho essa preliminar de incompetência absoluta da primeira turma e, na forma do artigo 567 do Código de Processo Penal, eu também declaro a nulidade de todos os atos praticados por este Supremo Tribunal Federal. E diante de tudo isso que mostramos aqui, Sérgio Tavares trazendo denúncias, Talhaferro confirmando, Alan dos Santos expondo tudo, fica impossível não reconhecer que há algo muito maior acontecendo nos bastidores do poder. Estamos falando de um esquema que não é apenas político, não é apenas jurídico, é um verdadeiro sistema de perseguição, uma estrutura que age como uma organização criminosa para se manter no controle a qualquer custo. E eu pergunto a vocês, meu povo, até quando o Brasil vai aguentar isso calado? Será que Xandão e Lula estão comandando uma rede de perseguição digna de uma máfia? Ou será que você acredita que diante de tantas confirmações e tantas provas a única saída séria seria uma reação popular ou até mesmo uma intervenção internacional? Deixe nos comentários a sua opinião, porque a sua voz precisa ecoar. Não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque o Brasil precisa acordar e juntos vamos fazer essa verdade furar a bolha. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!